para uns minutinhos antes. Quem já tá aí, graça e paz. Alzira. Que mais? Gi. Ju. Quem mais? Graça e paz, Alzira. Deus te abençoe. Deus abençoe. Graça e paz, Ju. Graça e paz, Gi. Às vezes não enxergo lá longe. Aguardando o povo chegar. Vai escutando essa canção. Deus não me deixou sair da direção do envio dele. Ali estarei. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Glória a Deus. De passar, sementes eu vou semear. Por quê? Não importa, queridos. Precisamos fazer a vontade de Deus. Escutam. A minha voz será. Você pode orar ao Senhor nessa noite, dizendo isso a Ele. Quer que eu vá? Ali estarei. Graça e paz, irmão Éder. Deus te abençoe. Você pode consagrar a sua vida para a glória de Deus. Fica aí, não sai daí não. Nós estamos aí numa sequência, desde o espiritual, do mover do Espírito Santo muito forte. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Diga isso ao Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Glória a Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Para a glória do teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua comunidade. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Como sempre, eu peço para os amados estar compartilhando, porque é importante as pessoas terem esse conhecimento. Às vezes os seus amigos não me conhecem, né? Normal. Então, como que eles vão conhecer e receber essa palavra? Através de você. Seja esse instrumento de Deus. Deixa Deus te usar poderosamente. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, eu estava aqui orando, clamando ao Senhor. Hoje não, mas há vários dias. O Senhor não me deixou sair da direção do envio. Então, eu entendo que o Espírito Santo está muito preocupado
em ser entendido por todos, porque tem muitas pessoas que estão paralisadas, que estão sem fazer o que precisam fazer da parte de Deus. Então, amados, eu quero que você abra a palavra de Deus, a Bíblia. Em Romanos capítulo 15, verso 18. Romanos capítulo 15, verso 18, diz assim: não me atrevo, olha que palavra forte, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Meu Deus, muito forte essa palavra, tremenda essa palavra do apóstolo Paulo, dizendo que ele não se atrevia a falar nada, exceto daquilo que Deus realizou nele e aquilo que Deus fazia, né, através da palavra e ação, movendo ele. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, nós temos que entender que a frutificação de uma vida cristã, ela só vai acontecer se essa pessoa, esse cristão, estiver realmente andando com o Senhor, na presença de Deus. Muitos acham que por estarem indo numa igreja, participando de um culto, participando das orações, eles estão totalmente ali em comunhão com Deus, mas muitas vezes não estão, amados. Porque após sair daquele culto, sair daquele momento, eles não vivem uma vida de obediência e nem de comunhão com Deus. Não deixam que a palavra de Deus verdadeiramente transforme o caráter, a vida deles, o comportamento deles, as ações deles. Eles não deixam o Espírito Santo transformá-los verdadeiramente em verdadeiros discípulos de Cristo. Tomam o nome de cristão, mas não são. Não tem fruto. Quantas pessoas estão dentro das igrejas sem dar frutos? E por que essas pessoas não dão frutos? Porque elas buscam a Deus por alguma coisa, mas não desejam de verdade, de todo o coração, agradarem ao Senhor. E a palavra de Deus, em João, capítulo 15, verso 4 e 5, diz assim, que permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. E quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus estava falando, sem mim vocês não vão fazer nada, vocês não vão produzir nada, vocês não vão gerar nada. Então nós precisamos entender que primeiro essa obra tem que ser feita em nós, em nossas vidas. E quantas vezes eu vejo pessoas lutando, Deus querendo trabalhar na vida dessa pessoa e essa pessoa lutando, resistindo ao Espírito Santo. Deus chamando para uma comunhão mais íntima e essa pessoa se negando. Deus querendo que essa pessoa entenda os propósitos para qual Ele a criou e ela rejeitando, ele rejeitando. E não percebe que se vive uma vida, às vezes até anos na presença de Deus. E você vai procurar os frutos. Cadê os frutos? Não tem frutos. Não geram frutos. Por quê? Porque não estão verdadeiramente, não permaneceram verdadeiramente na presença de Jesus. Não deixou que essa permanência de Deus nela a transformasse verdadeiramente para que essa tivesse condições de produzir algo em Deus. Então, isso é muito sério, amados. E isso é o que mais eu tenho visto, não só aqui na nossa cidade, mas também fora. É esse mesmo problema. Pessoas entram e saem das igrejas,
entram e saem dos eventos, entra e sai dos moveres, mas na verdade com o intuito de conquistarem algo, no intuito de Deus fazer algo para elas. Não no intuito de verdadeiramente elas serem de Cristo, como Cristo, e depois fazerem a vontade de Cristo. Então era isso aqui que o apóstolo Paulo estava falando. Ele não se atrevia a falar de nada que Deus não tivesse já feito nele. E também tudo que em palavras e ações ele fez, na verdade foi Deus que operou. Então nós precisamos entender aqui, amados, que Deus, Jesus, ele quer estar em nós para fazer em nós. Primeiro nós temos que ser totalmente dele, para depois, através dele, em nós, tocarmos vidas. Nós precisamos entender isso. Deus está batendo nessa tecla, queridos. Talvez você está aí, é servo do Senhor, você tem trabalhado até para o Senhor, mas está faltando um pouquinho mais de ousadia. Não sai daí não. Fica até o final dessa live, que tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Eu tenho certeza. Vai falar com todos, desde os novos até os que já estão mais experimentados na palavra do Senhor. Aleluias. Então a palavra do Senhor diz, amados, que nós precisamos primeiro sermos dele totalmente, deixarmos ele trabalhar em nós, operar em nós. Como o apóstolo Paulo deixou Cristo operar nele. Aleluias. E transformar a vida dele em tudo. Se nós olharmos a história de Saulo, o Paulo, nós vamos ver como que Deus mudou a vida deste homem. E aí ele aceitou o propósito de Deus na vida dele. E deixou Deus operar na vida dele, através da vida dele, como ele queria. Não como Paulo queria, mas como Deus queria. Como Deus precisava. E isso é outra coisa que nós vemos aqui muitas vezes. Deus elegendo uma pessoa na presença dele, chamando uma pessoa na presença dele, consagrando uma pessoa na presença dele, convocando, fazendo uma santa convocação para algo, direcionando para algo, e essa pessoa se negando, essa pessoa resistindo, e não gerando frutos, os frutos necessários até tocar outros, no caso de Paulo, os gentios, que precisavam ser tocados da parte de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nós vemos a palavra do Senhor, queridos, que Atos dos Apóstolos, logo ali no início, quando Pedro, depois de ter a sua vida transformada, de toda a experiência que ele teve ali, quando ele negou a Cristo, depois da ressurreição de Cristo, depois todo o trabalhar de Jesus na vida dele, e após ele ser cheio do Espírito Santo de Deus. E isso é necessário a todos. Como ele pregou, e milhares de vidas foram transformadas, salvas, alcançadas, tocadas por Pedro? Não, por Deus. E é isso que eu quero que você entenda, essa live hoje. Deus falava, eu faço, mas eu uso pessoas. Eu faço, mas eu uso pessoas. Sou eu quem faço, mas eu uso pessoas. Eu escolhi usar pessoas. Aleluia, glória a Deus. Você precisa compreender isso. Pedro pregava e Deus operava. Pedro pregava sobre o quê? O discurso de Pedro, testemunhando de Cristo. Testemunhando de Cristo. Aleluias. Enquanto ele testemunhava de Cristo, Deus operava naquelas milhares de almas. E o que aconteceu? Foram salvas, foram alcançadas para a glória de Deus, para a glória de Deus. Tiveram a oportunidade de ouvir sobre a obra de Cristo e creram e foram salvos. E quem fez essa obra na vida dessas milhares de pessoas? Deus, o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E era exatamente o que o apóstolo estava falando naquele primeiro versículo que nós lemos. Paulo estava dizendo, aleluias, glórias a Deus. Deus operou na minha vida. Eu não me atrevo a falar daquilo que ele não fez. Ele operou na minha vida. Ele transformou a minha vida. Aleluias. Ele me salvou, ele me libertou. E depois ele me enviou. Para quê? Está lá. Para converter em obediência aqueles que não estavam obedecendo a Deus. Por que Deus quer que converta pessoas que não obedecem a Deus, que não conhecem a Deus, para que elas passem a conhecer e obedecer? Porque para salvá-las. Para salvá-las, para que essas pessoas não morram sem estarem na presença de Deus e percam a chance da vida eterna com Deus e passam a vida eterna todinha no lago de fogo. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender isso. Aleluias. Enquanto Paulo pregava, ele dizia, enquanto ele pregava com palavras dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, enquanto Paulo testemunhava, oh glória, Deus operava. Deus operava. A palavra do Senhor, enquanto ele testemunhava, enquanto Paulo pregava, sobre quem? Sobre ele, sobre Cristo. O que acontecia? Cristo operava na vida das pessoas. Cristo operava na vida das pessoas. Você vai ver logo após aí, Romanos 15, 18, 19, você vai ver, ele diz assim, com o poder dos sinais e prodígios. Com o poder dos sinais e prodígios. Era o que Deus operava na vida daqueles que estavam ouvindo Paulo. Paulo pregava e Deus operava. Enquanto Paulo falava dele, Deus operava. Enquanto Pedro falava dele, Deus operava. Que mais? Marcos 16, 20. E os discípulos, tendo partido, pregaram, testemunharam por todas as partes, cooperando com eles. Quem? O Senhor. E confirmando a palavra. Que palavra? Palavra que eles falavam. Sobre quem? Sobre ele. Sobre ele. Com os sinais que se seguiam. Então, Pedro pregava e falava sobre ele. E Deus operava. Paulo pregava, falava sobre ele. E Deus operava. Os discípulos pregavam e falavam sobre ele. E Deus confirmava com sinais e prodígios a palavra que eles estavam dizendo a respeito dele. Cristo, por intermédio de Pedro, Cristo, por intermédio de Paulo, Cristo, por intermédio dos discípulos e por tantas outras vidas, operava e tocava a vida de outras pessoas. Então, ele quer agir em você. Deus quer agir na sua vida. Deus quer operar na sua vida para que depois ele possa operar através da sua vida em muitas outras pessoas. E nós precisamos entender isso. Nós vemos na palavra do Senhor servos valentes de Deus, principalmente no Antigo Testamento. Aleluia. Servos valentes de Deus. E direcionados por Deus a grandes batalhas. E todos eles, você vai ver como que eles ali, de uma forma sobrenatural, venceram. E todas elas, as palavras vai dizer assim, e o Senhor efetuou o grande livramento. E o Senhor concedeu a vitória. Por quê? Porque Deus faz usando pessoas. Deus faz usando quem? Pessoas. Deus vai fazer usando você. Você precisa entender. Deus vai fazer usando você. Deus quer operar usando a sua vida. Pastor, eu já trabalho na obra faz muito tempo de Deus, sou totalmente Jesus. Então Deus está falando para você. Tem mais.
Tem mais lugares para você ir, tem mais pessoas para você tocar. Tem mais a se falar dele e Deus operar. Você está compreendendo? Você está compreendendo? Pastor, eu gostaria muito de ser esse instrumento de Deus, nas mãos de Deus. Você está ligado na videira? Você está caminhando com a videira? Na presença de Deus, na palavra de Deus? Você é obediente à palavra de Deus? Você é obediente a Deus? Você é obediente ao chamado dele na sua vida? Quem que fez na vida daqueles valentes, todos? Quem que fez? Quem que faz? É Deus. Através de quem? De homens e mulheres de Deus. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Quantas pessoas não estão, de novo, Deus falando, a sequência do envio. Quantas pessoas não estão indo, não estão fazendo, não estão falando, não estão sequer orando, não estão fazendo o que Jesus ordenou: se creres, imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados, expulsarão demônios. Oh, querido, amados, muitos não estão fazendo, não estão orando. E sabe qual é o questionamento? Pastora, vai que eu falo dele. Vai que eu falo o que ele faz e na hora ele não fizer. Com que cara que eu vou ficar, pastora? É desse jeito, amados, é desse jeito. Infelizmente, são essas as dúvidas. São essas as dúvidas. Infelizmente, são esses os questionamentos. Infelizmente, amados, é muito triste isso. Então, falta o que? Uma intimidade maior com Deus, para conhecer melhor o caráter de Deus. Você acha que Deus vai enviar você a fazer alguma coisa em nome dele e ele vai falhar com você? Você acha mesmo que ele disse para você fazer determinada coisa e você vai fazer e ele vai falhar com você? Você não viu aqui já falando que ele enviou Pedro? Pedro pregou, falou sobre ele, quem ele era, o que ele tinha feito. E enquanto ele fazia isso, Deus já estava operando. Milhares de almas foram salvas. Paulo, o apóstolo Paulo, foi exatamente fazer o que Deus ordenou para ele. Teve uma conversão genuína. Andou com Deus, deixou Deus transformar a vida dele todinha. E obedeceu a convocação de Deus na vida dele. E por onde ele ia? Ele falava de quem? Dele? Não. Esse é o problema. Muitas pessoas pregando de si mesmo, pregando sobre as placas do seu ministério, pregando. Não, você tem que falar sobre ele. Sobre ele. Fala sobre ele. Prega sobre ele. Não tenha medo. Não tenha medo de falar quem ele é e o que ele pode fazer. Não tenha medo. Independente de quem quer que esteja ouvindo. Porque o resultado será o mesmo. Ele vai operar. Ele vai operar. Ele vai confirmar a palavra com sinais e prodígios. É ele quem disse: vocês serão minhas testemunhas. Foi ele quem garantiu isso. Eu vou enviá-los, vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão contar sobre mim. Vocês vão falar quem eu sou, o que eu faço, o que eu fiz, o que eu posso, o que eu quero. Enquanto vocês estiverem obedecendo, testemunhando, fazendo, falando, contando, eu estarei operando. Eu estarei confirmando. Como? Agindo exatamente naquilo que você está falando. Eu ouvi uma vez um testemunho de um servo do Senhor missionário. Há muitos anos atrás. Inclusive foi lá em Belo Horizonte. E esse servo estava contando, dando testemunho que ele tinha ido para a África. Aquilo mexeu muito comigo porque Deus já falava comigo da África desde a minha conversão, mas eu ainda não tinha ido. E eu cheguei bem no testemunho desse missionário. Eu lembro que era uma segunda-feira. E eu fui com os amigos lá de Belo Horizonte.
Amados, esse missionário contava exatamente que ele tinha sido enviado por Deus à África. Eu não me lembro agora exatamente o lugar, nem todos os detalhes, mas resumindo para vocês, ele chegou diante de milhares pregando a palavra porque Deus tinha enviado ele para pregar, e ali diante de tanta pobreza, de tanta necessidade, Deus começou a impulsioná-lo a pregar que Deus era Deus de maravilhas, que Deus que é um Deus que curava, era um Deus que libertava. Imagina aquele povo aprisionado à feitiçaria, aprisionados a rituais satânicos, naquela escassez de tudo, enfermos, e Deus mandando ele pregar, e ele começou a pregar, e começou a pregar com aquela autoridade, com aquele poder, com aquela compaixão de Deus, e de repente, parece que uma das pessoas ali, um dos nativos da África, chamou ele, e se fez entender para que ele entendesse que ele estava pregando tudo aquilo, mas que se Deus não fizesse aquilo que ele estava falando, que eles iam matá-lo. Oh, Ramassui de canto Ramanásio. Pensa diante de todo aquele povo furioso que servia a Satanás, e esse missionário pregando com todo amor e paixão para Deus fazer a obra. E de repente chamam ele e começam a ameaçá-lo. Aí que ele pregou mais ainda. E ele pregava e ele dizia que ele pregava, e no interior dele ele dizia: Deus, eles vão me matar. Se o Senhor não confirmar, eles vão me matar. Deus tem misericórdia. Deus, e se o Senhor não me responder agora, o que vai ser de mim? Eles vão me matar. O que aconteceu, queridos? Deus começou a operar maravilhas e milagres no meio daquele povo. E eles começaram a gritar e glorificar a Cristo que esse missionário estava pregando. Aleluias, aleluias, aleluias. Quantas vezes, queridos, falta-nos confiança em Deus. Falta-nos confiança em seu caráter. Ele manda nós falarmos dele, do que ele faz, e muitas vezes nós olhamos a situação tão impossível, aonde até mesmo o médico já disse, os laudos médicos, a medicina diz que não tem jeito, e nós paralisamos diante daquela situação, esquecendo que ele é um Deus de milagre, e nós não oramos com fé, não profetizamos, não cremos, não falamos que ele é um Deus que ressuscita mortos diante do morto, diante de uma situação de impossibilidade, porque na verdade não cremos, deixamos de falar, deixamos de orar, deixamos de pregar, deixamos de contar, diante de tantas situações difíceis, porque na hora H vai que eu falo e não acontece. Vai que eu falo, então eu estou mais preocupado com a minha reputação, eu estou mais preocupado com a minha imagem, não com a imagem de Deus. Quem é o maior interessado em honrar a sua própria imagem? Não é Deus? Para de querer se preocupar consigo mesmo. Para de querer ficar se preocupando com o seu nome. Para de ficar querendo se preocupar com o seu ministério. É simples, é só você falar dele. É só falar quem ele é, o que ele pode. E ele vai operar. O resto você deixa com ele, meu querido. O resto você deixa com ele, minha querida. É só você colocar a mão, ordenar. Se você crê, o milagre vai acontecer. Ah, pastor, mas tem casos que não acontecem. Tem casos que não acontecem por vários motivos. Por vários motivos. Mas esses casos específicos não podem se tornar um empecilho para que eu não tenha ousadia em Deus, no poder do Espírito Santo, para manifestar o nome de Cristo aos que não conhecem, e o seu poder aos necessitados, e o poder do seu reino. Não pode me parar, não pode bloquear, não pode me impedir, não pode me acovardar, me amedrontar. Não pode, eu não posso ficar paralisado diante dessas circunstâncias contrárias. Porque o meu Deus, o Deus da Bíblia, diz que ele muda a circunstância. Ele transforma aquilo que é o contrário. Aleluias. Nós louvamos ao Senhor Jesus. Deus quer que você vá, meu querido e minha querida, com ousadia do Espírito Santo.
Deus quer que você entenda que você é livre para ser uma testemunha de Cristo. Você não precisa estar em cima de um púlpito para isso. Você não precisa. Aonde você estiver e tiver uma necessidade, o Senhor quer que você apresente Ele. O Senhor quer que você conte sobre Ele. Quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez. Aleluia. Enquanto você estiver fazendo isso, a sua parte, enquanto você estiver testemunhando, enquanto você estiver pregando, Ele estará operando. Ele estará agindo, ainda que instantaneamente você não veja com seus olhos carnais. Ainda que até aquele momento, enquanto você estiver diante daquela situação, você não vê. Mas você saberá que Ele confirmou a palavra. Deus vai confirmar a palavra. Se você falar dele, pregar sobre ele, Ele deu essa garantia. Ele deu essa garantia a mim e a você. Ele não falha. Você não precisa ter medo. O que vão... E se eu fizer e não acontecer, vai acontecer. Não tem essa possibilidade. Vai acontecer. E se caso não acontecer, Ele vai te explicar por que não aconteceu. Ele vai direcionar você. Muitas vezes eu fui orar por pessoas e na hora que eu coloquei a mão, nem comecei a orar, o Senhor disse comigo, pode tirar, eu não vou curar. Como não vai curar? Não vou curar. Ela não perdoa. Ela abriga ódio no coração dela. Ela quer vingança. Pergunta para ela de quem ela quer se vingar. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo? Então, de uma certa forma ou de outra, Deus vai agir. Deus vai agir. Deus vai direcionar o motivo. Por que Ele não está operando daquele jeito? Por que Ele quer operar da outra forma? Aonde está a real necessidade? Se nós estivermos nele, Ele estará em nós. E Ele fluirá em tudo aquilo que eu precisar. Aleluias. Porque eu vou estar o quê? Fluindo nele. Eu vou estar fluindo dele. Aleluia. E Ele diz que Ele garante. Vocês serão minhas testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos tirar todo medo do nosso coração. E sermos mais ousados na presença de Deus. Sermos mais ousados aonde nós precisamos ir. Sermos mais ousados porque Deus é quem vai fazer. Não é você que vai fazer. Por que você tem tanto medo de fazer? Porque você fica olhando para si mesmo, mas não é você que faz, é Deus. É Deus quem faz, não é você. Tire esse peso de sobre você, porque não é você que faz. E também se você fizer com intenção maligna, com intenção errada, também não vai, Deus não vai operar. A glória é dele e somente para ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender, Deus está falando de novo. Eu quero te enviar como testemunha. Eu quero que você seja testemunha. Minha testemunha. Em todos os lugares. Aonde, pastor? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Você está perdendo oportunidade. Você tem travado a minha vontade. Você tem impedido a minha obra na vida de pessoas. Por conta da incredulidade do seu coração. Eu mando você ir falar, você não fala. Eu mando você ir falar e você se fecha. Você se acovada diante da pessoa, você se acovada diante do que eu estou mostrando que eu quero fazer e posso fazer. Mas e se não acontecer, como eu vou ficar? E se não acontecer, o que vão pensar? E o Senhor está dizendo, eu estou trabalhando em você, eu estou te ensinando que quem faz sou eu, não, você não faz nada. Você não faz nada. Você não faz nada, quem faz sou eu. E você precisa aprender. Toque.
Pastor, nós estamos na pandemia. Meu querido, você está na pandemia, nós temos que tomar cuidado. Use aí uma luva, use o seu álcool gel, mas se Deus mandar você tocar em alguém para que ele possa curar, ele pode fazer sem tocar. Mas se ele te ordenar, tome todos os cuidados, vá, creia. Porque a metodologia, quem diz é ele. Quem vai te direcionar como vai ser feito é ele. Fica atenta ao comando do Espírito Santo, como ele quer operar. Porque quem vai operar é ele, não é você. Então você tem que entender que você vai fazer a sua parte, mas ele vai mostrar como ele vai fazer a dele. Oh, isso é muito forte. Você vai fazer a sua parte, mas é ele quem vai mostrar como ele vai fazer a dele. E muitas vezes ele não vai mostrar e vai te surpreender. A surpresa vai ser tão grande, tanto para você quanto para a pessoa que foi tocada por ele. Quantas vezes eu vivi isso? Ousadia, intrepidez. Foi esse o Espírito de Deus em você. É esse. Não é de covardia, não é de temor. Você precisa ser mais ousado no Senhor, mais ousada no Senhor, para ser testemunha, para discursar sobre Ele, com compaixão pelos perdidos e os necessitados, para que eles possam ver a glória de Deus, para que eles possam ver os sinais e os prodígios, para que eles possam ver o poder de Deus, que Deus é real. Deus é um Deus vivo, real, poderoso, poderosíssimo, aleluia. E que pode e quer transformar a vida deles, aleluias. Mas para isso, nós precisamos ir, nós precisamos contar, nós precisamos testemunhar. Nós precisamos falar sem medo do que vai acontecer após, porque a garantia é a palavra dele, a garantia é ele mesmo. Vocês serão minhas testemunhas, vocês serão minhas testemunhas, aleluias. Ou o Espírito Santo em vocês vai agir, enquanto vocês estiverem indo, Deus estará agindo, antes mesmo de vocês chegarem, Deus já está operando. Antes de vocês abrirem a boca, Deus já vai estar tocando. Creiam que Deus, ele faz exatamente aquilo que ele fala. Ele não muda. Ele não muda. O que ele fez lá atrás, ele faz hoje. Aleluia. O que está precisando é nós aumentarmos a nossa fé. Cremos totalmente em Deus. Fazemos a nossa parte. Deus faz usando pessoas. Deus faz usando pessoas. Então, muitas vezes nós vamos entrar na brecha da intercessão, amados. Muitas vezes nós vamos entrar na brecha da intercessão, intercedendo por vidas, por pessoas. Sim, nós vamos. O problema é que tem pessoas que entraram na brecha da intercessão e não saíram mais dela. Nunca mais. Vou te explicar. Deus vai lá e toca o fulano. Deus vai lá, fala com ele. Deus vai lá e faz um milagre. Deus está olhando para você, esperando você sair desse lugar, desse comodismo seu. Deus vai lá, fala. Deus vai lá, fala assim. Deus está falando, levanta agora, vai você falar enquanto eu opero. Vai você tocar enquanto eu opero. Vai você fazer enquanto eu opero. Lamassore becancho, remassore manassi, ramachonere balavassore manassi. Deus poderoso, tira esses teus servos do comodismo, da preguiça ministerial, da preguiça espiritual. Remassore mecancho labassora manastia, remanabassora malabachonera managashai, da incredulidade, da desobediência. Em toda a história, em toda a Bíblia, você vai ver homens e mulheres ouvindo o comando de Deus, agindo. E enquanto eles agiam, eu sinto uma forte unção. O Espírito de Deus, Deus dando a vitória. Deus salvando todo um povo. Deus libertando cativos, curando enfermos, salvando milhares de pessoas. E Deus quer usar a sua vida.
Deus quer usar a sua vida, não importa se você está se convertendo agora, não importa se você já está há muitos anos na obra do Senhor, Deus está me trazendo para falar com você. Deus tem algo, um nível maior para você. Deus tem um nível maior para você. Deus tem um nível melhor para você. Arruma o teu discurso, arruma o teu discurso, viu? Arruma o teu discurso, que o seu discurso já está um discurso desviado. Muitas vezes pregando de si mesmo, pregando de outras coisas, quando na verdade você tem que pregar de Cristo. É Ele que tem que ser conhecido. É Ele que tem que ser conhecido, viu? É Ele. Prega só sobre Ele. Deixa que Ele faça. Ramassuribicanto rabanasti. Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Eu não quero me demorar, Senhor meu Deus, porque esta palavra é mais um episódio da confirmação do seu chamado, do seu envio para todos aqueles que creem em teu nome e que querem pertencer a Deus e fazer a tua vontade na terra. É para todos, não é para alguns. O Senhor não faz acepção de pessoas, é para todos. É para todos. E muitos estão paralisados, aprisionados, até mesmo por doutrinas de homens que ficam segurando essa pessoa, segurando, impedindo que essa vida seja usada por ti. Por inveja, por ciúmes ministerial ou até mesmo por manipulação. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui essa noite para dizer que você é livre, livre, livre para testemunhar de Cristo. Livre. Livre, meu querido, para ser um instrumento de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus direcionar. Isso não significa que você não tem que estar em comunhão com uma igreja local e debaixo de uma autoridade. Não. Mas você não pode ficar limitado a palavras que dizem para você que você não é, que você não pode. Você está compreendendo? Porque Deus é Deus. É Deus quem te escolheu para uma grande obra. Deixa Ele fazer. Ele faz. É Ele quem faz. Usando pessoas, usando você, usando a mim. Para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle. Que você possa refletir nessa palavra. E que você possa deixar Deus aumentar o nível dEle na tua vida. Em relação a esta palavra, para que você possa ter experiências sobrenaturais, tocando vidas e manifestando o reino de Deus por onde você passar, para a glória dele. Ele será conhecido, ele será glorificado, ele será conhecido e será glorificado, se assim você fizer. Pessoas serão salvas, tocadas, curadas, libertas, transformadas pelo poder do seu testemunho. Aleluia. Para a glória de Deus. Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Deus te abençoe.